Boa noite, galera. Só para avisar, essa aula aqui está sendo gravada, porque a gente entende que assim vocês conseguem aproveitar melhor o conteúdo. Inclusive, a minha dica é que você primeiro assista até o fim com calma, entenda bem o que está acontecendo e depois comece a codar, para você não se perder e se frustrar. Beleza? Agora, antes da gente começar, eu queria me apresentar rapidamente. Eu sou o Dina, instrutor Full Stack aqui na Driven. Ontem, na aula 1 do Dev do Futuro, nós abrimos as inscrições para a turma 11 de formação de desenvolvimento Full Stack aqui da Driven. Se você ainda não se inscreveu, corre aqui na descrição para você poder pegar o link e se inscrever agora mesmo. Hoje, na aula 2 do Dev no Futuro, eu vou te ajudar a colocar a sua primeira aplicação no ar, mesmo que você nunca tenha programado nada na vida. Vamos juntos, passo a passo, codar o quiz do futuro. E, no fim dessa aula, eu vou mostrar para você como você pode estar concorrendo a um PlayStation 5. Então fiquem ligados e fiquem ligadas e vamos codar juntos. Antes da gente codar, vamos ver exatamente aqui qual vai ser o projeto. Então a gente vai ter aqui o quiz do futuro, onde a gente vai poder ter várias perguntinhas, e nessas perguntinhas a gente vai tentar colocar uma resposta, e no fim a gente vai ter a quantidade de acertos. Então, por exemplo, para trabalhar com programação, eu preciso ser uma pessoa boa em matemática, ou ter usado computadores desde criança e jogar videogames, ou gostar de resolver problemas e trabalhar em equipe. Qual que será que é a resposta, hein? Bom, eu vou colocar aqui o super chute, que vai ser primeiro, segundo, terceiro, primeiro de novo, segundo de novo. E parabéns, eu acertei 0 de 5 perguntas. Muito bom. Poderia aqui voltar para o começo e aí tentar de novo. Vou fazer todas as últimas aqui. E agora eu acertei 2 de 5. Então essa vai ser a ideia. A gente vai ter vários passos ali. No fim a gente vai saber o nosso resultado. Se a gente quiser, a gente pode voltar para o começo de novo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. O que a gente precisa para criar um site? Um site, galera, nada mais é do que um arquivo de texto. Eu vou provar para você. Vou vir na minha área de trabalho e eu vou clicar no botão direito, criar um novo arquivo de texto. E eu vou chamar esse arquivo de texto de site. Ok. Eu vou abrir esse arquivo de texto. Vou clicar com ele 2 vezes aqui. E aí eu posso digitar nele qualquer coisa. Por exemplo, a gente pode digitar o que está aqui, ó. Para trabalhar com programação, eu preciso. Então, vou abrir aqui e vou digitar. Para trabalhar com programação, eu preciso. Ok. Agora eu vou salvar esse arquivo. Salvar. E cadê meu site? Se eu vier aqui para minha área de trabalho de novo e clicar 2 vezes, não tem site. Eu menti um pouquinho. Na verdade, um site ele é um arquivo de texto. Só que ele é um arquivo de texto de um texto diferenciado. Esse texto ele vai ter ali uma série de códigos que o navegador vai saber interpretar e realmente abrir ali um site. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, primeiro de tudo, mudar o tipo de texto que a gente está escrevendo aqui. Então, como é que o computador sabe o que a gente está escrevendo? Pela extensão do arquivo. É o tipo do arquivo. No caso, no de vocês, pode ser que não esteja aparecendo. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir o explorador de arquivos. Você vai vir aqui em visualizar, ou no meu caso aqui em inglês, view. E você vai colocar aqui, ó, nome, extensões de nome de arquivos. Tá? Normalmente vai estar assim, sem nada. Você clica aqui em view, você clica aqui em extensões, né? Tá aqui. Beleza, com isso você vai poder vir no seu arquivinho aqui, você vai poder clicar com o botão direito, renomear. E ao invés de .txt, a gente vai falar que a gente está escrevendo um arquivo de texto HTML. HTML. Essa é a linguagem que a gente vai utilizar para o navegador entender. Ele vai perguntar se a gente quer explodir o computador. A gente quer explodir o computador. E tá lá. Ele já até mudou o ícone, né? No meu caso, eu uso o Opera como navegador. Pode ser que você use o Chrome, o Internet Explorer ou algum outro. Se agora a gente clicar com os 2 cliques aqui, olha só. Para trabalhar com programação, eu preciso. Dá um zoom aqui. Foi o que eu acabei de escrever. Ok, então agora a gente já tem o começo aqui de um site. Então, beleza. Quero modificar esse site. Se eu clico 2 vezes, agora eu só abro o Opera. Bom, vamos lá. Se eu quero modificar ele agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso clicar com o botão direito, clicar em abrir com
e achar aqui o bloco de notas. Agora sim, eu poderia, por exemplo, colocar aqui uma das opções, né? Então deixa eu ir para o final aqui. Aqui. E uma das opções era, vamos lá dar uma olhadinha rapidinho, ser uma pessoa boa em matemática. Vamos fazer isso, vou escrever aqui embaixo. Ser uma pessoa boa em matemática. Ok. Eu vou salvar isso aqui. E eu vou vir aqui onde já está aberto meu site. E não vai ter nada. Por quê? Eu preciso atualizar a minha página. Vou vir aqui e vou atualizar. E tá lá. Para trabalhar com programação, eu preciso ser uma pessoa boa em matemática. Não é o caso, tá? Só que aí, vamos lá. Tá um pouquinho diferente, né? Aqui o texto tá de um lado. E aqui o texto tá de outro, né? Tem duas linhas diferentes. Por que será que ele tá assim? Vamos entender o seguinte, ó. Eu já falei pra vocês que um site nada mais é do que um arquivo de texto. Só que ele é um arquivo de texto escrito um pouco diferente. Então, por que ele é um pouco diferente? Porque um site, ele tem certos elementos. Então, por exemplo, ele vai ter títulos, botões, imagens, parágrafos, listas, links, enfim, a lista é grande. Como é que a gente diz, então, para o navegador o que é cada coisa? Como é que a gente categoriza? Olha, isso aqui é um título, isso aqui é um parágrafo, e por aí vai. Como se a gente estivesse no Word, por exemplo. A gente pode chegar lá e adicionar um link, adicionar uma imagem. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Primeiro, eu vou abrir aqui o meu bloco de notas e eu vou colocar ele aqui do lado esquerdo. No Windows a gente pode apertar o botão do Windows e a setinha para a esquerda. E ele fica assim. E aí a gente pode clicar aqui e ele já abre na direita também. Então já fica aqui lado a lado. E assim, a gente poderia tentar de diversas formas categorizar cada um. Então eu poderia vir aqui e tentar colocar, por exemplo, olha, isso aqui é um título. Título 2 pontos. Aí, se você quiser salvar rápido, você pode fazer Ctrl S. Né? Seria a mesma coisa que vir aqui. E clicar em Save. Ctrl S. Coloquei aqui, título 2 pontos. Se eu vier aqui atualizar, não mudou muita coisa. Eu poderia colocar título e uma seta assim, ó. Ctrl S. Se eu atualizar aqui, não mudou muita coisa. Vou fazer diferente, ó. Eu vou fazer assim. Eu vou colocar um sinal de maior aqui no final. E um sinal de menor aqui no começo. Eu vou salvar. E eu vou atualizar a página. Eita. Sumiu a palavra título. Acho que eu tô chegando em alguma coisa aqui, hein? Vamos lá. Isso aqui é como a gente vai dizer para o nosso navegador, por meio do HTML, que a gente está querendo categorizar alguma coisa. No caso, título não significa nada para o HTML, porque o HTML ele é utilizado em inglês. Então, se por exemplo a gente quer colocar um título numa página, a gente poderia colocar, ao invés de título aqui dentro, a palavrinha H1, que significa heading 1, ou cabeçalho 1. É 1 porque tem do 1 até o 6, e aí tem diferentes tamanhos. Então, ó, eu vou colocar aqui o 1, eu vou salvar e eu vou fazer o refresh. E olha só o tamanho agora desse meu texto. Ficou bem maior, né? Só que, por exemplo, é só isso daqui que é o título, né? Isso aqui embaixo, não. Isso aqui já é outra coisa, é um parágrafo, um botão, alguma outra coisa. Então como é que eu falo para o HTML? Olha, aqui começou o título, só que aqui terminou. A gente vai fazer o seguinte, ó. Mesmo esquema. Sinal de menor, H1. Sinal de maior. Só que para ele saber que a gente está fechando, a gente vai vir aqui, bem no comecinho, e a gente vai colocar uma barra. Eu vou salvar. Vamos atualizar. E olha só. Agora tá aqui meu título. Vou tirar um pouquinho do zoom. Tá aqui meu título e na linha de baixo o outro texto. Bem legal, né? Se eu quisesse, por exemplo, que isso aqui de baixo fosse um botão, como é que eu faria? Mesmo esquema. Eu teria que saber como que o HTML entende o que é um botão, né? Se é que ele tem isso. No caso, ele tem. E eu precisaria colocar nessa mesma forma de escrever, que é sinal de menor. Nesse caso, botão em inglês, button. Opa, button. Sinal de maior. Vou salvar. Se a gente vier aqui e dar um F5, olha aqui, temos um botão. Bem legal, né? Para finalizar, obviamente, teria que fechar aqui. Barra, button, sinal de maior. Ctrl S. Tá lá. Não vai mudar nada na prática, mas se a gente quisesse colocar alguma coisa ali para baixo, ele funcionaria.
Ok, então eu acho que a gente já está começando a ter uma ideia melhor do que é o HTML. Só que, vamos fazer o seguinte. Eu vou brincar um pouquinho mais com ele. Ao invés de botão, eu vou falar que isso aqui vai ser um parágrafo. E, no caso, o parágrafo vai ser P. Somente P. Vou colocar aqui P, vou colocar aqui P também. Se a gente salva, e eu dou aqui um F5, a gente vai perceber o seguinte, olha. Pode ser que, no meu texto, eu quisesse, por exemplo, dar um pouquinho de ênfase nessa palavra. Colocá-la aqui em negrito. Como é que eu poderia fazer isso? Eu teria que, de novo, categorizar aqui por meio do HTML, né, dizendo para ele, olha, essa palavra aqui está em negrito. Uma das formas da gente fazer isso é se a gente utilizasse um elemento que se chama strong, ou forte. Só que aí, vamos lá. Até agora a gente viu dois elementos. Um aqui fora, que se fecha, acaba aqui, e outro que começa aqui e se fecha aqui. No caso, eu precisaria de um dentro do outro. Será que funcionaria? Vamos tentar. Eu vou colocar aqui antes de pessoa. De novo, sinal de menor. A palavrinha strong. Sinal de maior. Mesma coisa aqui. Vou abrir. Sinal de menor. Barra. Strong. Sinal de maior. Vou salvar. Vou dar um F5. E, olha só. Ficou em negrito. E se eu quisesse que matemática fosse em itálico, por exemplo? Também temos como fazer. No caso, a gente vai usar um elemento que se chama EM. De ênfase. EM. Fecha. Vamos até o final. Abre aqui. Barra EM. Fecha de novo. Salva. E, olha só, agora está aqui em itálico. Então, só fazendo uma recapitulação rápida, o que a gente aprendeu? O HTML vai ajudar a gente a escrever um texto que o navegador consegue entender o que são cada um dos elementos e colocar eles certinhos na tela. A gente entendeu que a gente faz isso por meio aqui da criação dessa escrita, que a gente a partir de agora vai começar a chamar de tag. Ok? Isso aqui é uma tag, um elemento, uma tag. E a gente também aprendeu que dentro de uma tag, a gente tanto pode colocar texto quanto outras tags. Contanto que a que está dentro se feche antes da que está, como dizer, sendo o parente dela, né? Então, se o P começou aqui, eu não posso terminar o P aqui, por exemplo. Do nada. Ok? Então, vamos lá. Qual que é o problema agora que a gente tem? Eu tô codando aqui no bloco de notas, né? Só que isso daqui a pouco vai começar a ficar um pouco confuso, porque eu já não vou mais saber o que é tag, o que não é tag, né? Tudo tá com a mesma cor. Você pode ver que o negócio tá começando a ir pro lado aqui. Toda hora eu tenho que ficar salvando, vindo aqui, dando refresh. Então, eu tô querendo codar, só que o bloco de notas não é o melhor dos lugares. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui um site. Eu vou abrir aqui um site que se chama Code Sandbox. Ok? Então você pesquisa aí, Code Sandbox. Vai ser aqui o primeiro resultado. Você pode vir aqui ó, em Create Sandbox. E ele vai te pedir qual que é o template. Você pode vir aqui com o Static. Ok? Vamos deletar toda essa coisa errada que vem aqui. Deletei tudo que veio, porque por agora não vai ser importante. E eu, de novo, vou querer salvar. Para salvar, Ctrl S. Salvando, você vai ver que eu vou ter um site em branco. Se eu pegar o código que eu já criei aqui no meu bloco de notas, aqui um Ctrl A, Ctrl C, e colar aqui, ao salvar, você pode ver que eu preciso salvar porque ele está com a bolinha branca. Ao salvar, ele já vem aqui do lado, ó, bonitinho para mim. Bem legal, né? Você pode ver que aqui as tags elas têm uma cor diferente, né? Vocês vão ver depois pra frente que quando eu salvar ele vai dar uma ajeitada no meu código, né? Pra não ficar tão bagunçadinho e tal. Então é bem melhor a gente começar a codar aqui, ao invés de no bloco de notas. Beleza? Legal. Então vamos lá pro próximo passo, que é o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma imagem, né? Eu já coloquei aqui, ó, para tabular com não sei o quê. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar todos esses textos da primeira página. Então, já coloquei esse aqui, que vai ser o meu título. Eu já coloquei esse aqui, será uma pessoa boa em matemática. Eu só vou colocar ele em um botão, que era para ser o caso, né? Então deixa eu só apagar essas coisas que já estão aqui. Ok. Vou pegar isso aqui também. E aqui onde está P, eu vou colocar um button novamente. Ok.
E aqui no final também. Muito bom. Vou criar outro button aqui. E aí, olha só que legal o Code Sandbox. Eu posso escrever só button. E eu posso dar tab, que ele já cria pra mim. E eu recomendo que, se você está começando agora, você escreva do começo ao fim. Mas você pode ver como uma ferramenta vai te ajudar bastante no futuro. Então vamos ter aqui, ó. Ter usado computadores desde criança e jogar videogames. Ter usado computadores desde criança e jogar videogames. Mesma coisa aqui, button. E gostar de resolver problemas e trabalhar em equipe. Gostar de resolver problemas e trabalhar em equipe. Ok, então com os 3 botões aqui, só tá faltando uma pequena parte, que é esses números. Eu vou, por enquanto, colocar eles dentro de um parágrafo. Eu vou criar aqui um parágrafo, que é um P, e vou colocar 1/5. A gente já vai entender como é que a gente vai fazer isso certinho. Ok, só que tá faltando uma imagem, né? Eu já tenho a minha imagem aqui na área de trabalho, e no caso, a gente vai deixar disponível aí para vocês poderem baixar a imagem também, né? E poder utilizar. E a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é o seguinte. A gente precisa ter essa imagem dentro aqui do Code Sandbox. Então, eu vou abrir aqui a minha área de trabalho. Vou pegar aqui a imagem e vou simplesmente clicar e arrastar. Ah, legal. É verdade. Eu preciso logar primeiro no Code Sandbox. Então, vou fazer o seguinte. Só por via das dúvidas, eu vou copiar todo esse código aqui. Vou clicar aqui em Sign In para eu logar. Vou ter que logar de alguma forma, no caso, vou vir aqui com o Google, se eu já tenho alguma conta. Já tenho alguma conta. Muito bom. Beleza, ele já logou e já continua aqui na mesma. Então, novamente, vou pegar o logo, clicar e arrastar. E aí tá aqui, eu tenho a imagem. Ok, então deve ser meio óbvio como é que a gente deve colocar uma imagem, né? Até agora a gente colocou títulos, botões, uma imagem não deve ser muito diferente. Então, a gente só precisaria saber o nome da tag de uma imagem. No caso aqui vai ser IMG, de image. Legal, só que agora, como é que eu falo pro HTML e aqui dentro tem que ter essa imagem em específico? Um pouco diferente, né? Vamos pensar no seguinte, ó. Primeiro de tudo, uma imagem, ou você vai ter imagem, ou você não vai ter imagem. Ok? Então a primeira grande diferença é que a imagem ela não começa e termina. Ela simplesmente existe. Você tem uma imagem aqui e ela não vai ter o equivalente assim, ó. Isso aqui não existe, ok? No caso da imagem, como ou você tem uma imagem ou você não tem nada dentro dela, a gente só usa a tag que abre aqui. E agora, para a gente dizer que essa imagem utiliza, né, essa daqui, a gente precisa configurar esse nosso elemento, ok? Então vamos tentar de uma forma. Eu poderia, por exemplo, colocar um nome aqui da imagem, né, do arquivo, que é logo.png. Poderia colocar um nome. Vamos ver, vou salvar. Não aconteceu muita coisa. Talvez está faltando eu falar o que eu quero configurar nele, né? Então, vamos lá. Eu poderia colocar aqui, ó, arquivo, né? Arquivo, 2 pontos. Enfim, poderia tentar de algumas formas. A forma que a gente vai usar, só para eu salvar aqui e ver que não está funcionando. A forma que a gente vai usar para a gente configurar um elemento vai ser a seguinte. A gente precisa saber o que a gente quer configurar. Caso a gente quer falar qual que é a fonte dessa imagem, da onde que essa imagem, da onde que esse elemento vai carregar de fato o arquivo. No caso, fonte vai ficar abreviado para source, SRC, source, fonte em inglês. E aí a gente quer passar o valor para essa configuração, então a gente coloca aqui igual. E o valor dessa configuração a gente coloca entre aspas duplas, ok? A gente coloca entre aspas duplas aqui o valor da configuração. Vou salvar. E olha só a minha imagem aqui. É legal, né? Muito bom. Então agora a gente tem uma imagem, a gente já tem um título, a gente já tem alguns botões e a gente tem o nosso texto. Primeira coisa que está faltando,
se a gente parar pra perceber, é que tá um pouquinho diferente, né? Aqui tem uma cor de fundo, né? As coisas aqui estão pro centro, o botão tá todo estilizado, tudo bonitão, né? Então as coisas estão um pouquinho diferentes. Então, primeiro a gente precisa entender o seguinte, olha. O HTML, ele vai ser a linguagem de estrutura do nosso site. Então, a gente vai configurar ali, olha, tem tais elementos, estão dispostos dessa forma e tal. A gente ainda precisa de alguma forma para dizer o estilo do nosso site. Antes só da gente fazer isso, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente pegar, a gente pode vir aqui no Code Sandbox e ver que tem esse link aqui, ó. Esse link, ele gera, e a gente pode acessar ele em outra aba. E vai ter aqui o nosso site. Só que imagina o seguinte, ó, você foi lá e fez um site todo bonitão, né? Por enquanto o nosso tá mais ou menos. Mas digamos que você fez um site todo bonitão e você quer compartilhar lá no grupo do Zap da família. Primeiro que você vai mandar esse link e o pessoal vai falar, nossa, acho que tá com vírus, né? Mas eles poderiam entrar e ver que o site não tá bonitinho e tal, pensar que não tá com vírus. Só que o site ele também tá com esse nome todo estranho que tá aqui, ó, que não dá pra mudar. Ele tá com esse mesmo nome aqui em cima. Talvez seria legal se a gente conseguisse colocar que nem tá aqui, ó. Quiz do futuro, bonitinho. Né? Que daí a pessoa pode não perceber isso aqui e pensar, ah, não é vírus não. Então, como é que será que a gente configura essa parte aqui, ó, a aba do site? Até agora, tudo que a gente mexeu foi nessa parte branca, né? Tudo que a gente colocou foi ficando nessa parte branca aqui do navegador. Como é que será que a gente mexe nessa parte aqui de fora, nessa configuração aqui do site? Então, vamos tentar o seguinte. Eu poderia tentar botar na parte mais alta aqui do site, né? Quiz do futuro. Vou colocar aqui e vou salvar. Não ficou tão certo. O que acontece? O que a gente está mexendo tem um nome. Essa parte branca do site, o nome dela é corpo. É o body do site. Então a gente pode fazer o seguinte. A gente pode falar, utilizando o HTML, que isso daqui é o body. Vamos colocar assim. Ó. Aqui é o body. Ok? Se eu salvar, vocês vão ver que não vai mudar muita coisa. Porém, se existe o corpo, também existe a cabeça. Senão ia ser a mula sem cabeça, né? Então, se tem o corpo, também tem a cabeça. Então, eu vou colocar aqui, cabeça em inglês, head. Aqui, vou abrir, vou fechar. E aí, aqui dentro do head, se aqui dentro do body fica tudo que está dentro do site, todo o conteúdo do site, aqui no head vão ficar as configurações do nosso site. Então, por exemplo, uma configuração que a gente tem é a configuração com o nome de title. O que será que ela faz, hein? Title. Eu vou tentar colocar aquele mesmo texto, quiz do futuro, aqui dentro. Quiz do futuro. Vou salvar. Aparentemente não mudou nada. Só que eu vou vir aqui e vou fazer um F5. Olha só que legal. Ficou bem diferente aqui, né? Ficou bem melhor. Aí eu vou fazer o seguinte. Vocês podem ver que o meu texto ele não está exatamente igual. Ó, programação aqui está com acento e tal. E aqui não está. Eu vou tentar colocar também. Programação. Para colocar certinho, né? Criança tá aqui já. Ixi, olha só. E gostar de resolver problemas. Matemática. Matemática. Tem mais nenhum acento? Não. Ok. Coloquei os acentos, só que olha só. Agora sim, se alguém entrasse ia achar que tá com vírus, né? Ficou um monte de caractere todo diferente. Tá? O que está acontecendo? Por padrão, o nosso site ele é configurado para usar alguns caracteres que são os utilizados nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles não têm acentos. Logo, se a gente tenta colocar uma palavra aqui que tem acento, ele vai tentar carregar dessa lista de caracteres que não tem acento, ele não vai achar e ele vai quebrar tudo. Basicamente, o que a gente precisa saber é como resolver para dizer para o nosso site, olha, não, em vez de utilizar esse negócio aqui dos Estados Unidos, utiliza uma lista de caracteres que tenha acentos. Como é que a gente faz isso? Então, se a gente está falando de configuração do site, onde que a gente tem que colocar? A gente tem que colocar no head, ok? Então, a gente só precisa saber agora qual que é a configuração. No caso, o nome da configuração vai ser aqui meta, ok? Essa é uma daquelas tags que também, assim como a imagem, não se fecham sozinhas, né? Não tem começo e fim. E aí, a gente vai colocar aqui, ó. Charset UTF 8.
que vai ser qual a linha de caracteres que a gente está utilizando. E perceba como já melhorou aqui os nossos textos, né? Já ficou aqui ó, com acento, tudo bonitinho. Bem legal, né? Última coisa pra gente finalizar. Tudo isso aqui, o corpo e a cabeça, eles estão contidos dentro de um outro elemento que, por padrão, a gente sempre precisa colocar. No caso, eu não coloquei e o site está funcionando porque os navegadores hoje em dia são bem espertinhos, tá? Inclusive o Body, o Red, ele por padrão coloca se ele vê que o código que você mandou ali para ele não tem, ok? Mas, como a gente já vai ter que colocar sempre, eu acho legal a gente já deixar nosso HTML organizado. Então, eu estou falando da tag HTML, justamente. A HTML é a primeira tag de todas, que vai ser pai aqui de todo mundo. HTML. E, para finalizar, tem uma outra tagzinha também que você vai muito por aí, que diz qual que vai ser a versão do código HTML que a gente está escrevendo. No caso, era uma tag um pouquinho diferente. Era uma tag que começa, aí tem uma exclamação, e tem tudo em maiúsculo, doc type. E aí ele fecha aqui. E aí tá lá. Novamente, isso já viria por padrão, por causa do navegador. Mas como você vai ver por aí, e se alguém utilizasse no navegador antigo isso não aconteceria, é melhor já colocar e já ficar tudo organizado. Ok? Então vamos lá, nosso site já está começando a ficar bem legalzinho. Agora a gente está precisando, como eu falei, modificar aqui a estrutura, né, do nosso site. A estrutura não, o estilo. Então a nossa estrutura já está certa, já estamos com tudo em place ali, tudo no lugar. A gente precisa mudar o estilo. Primeiro de tudo, eu precisaria descobrir as cores, né, para eu colocar as cores, por exemplo, de fundo. Como é que eu coloco uma cor de fundo diferente? Aqui está branco, eu quero colocar essa cor aqui. Você pode até aprender a mexer aqui em umas coisinhas que o navegador te dá, mas você também pode ser um pouquinho mais inteligente e fazer o seguinte, ó. Tem uma extensão que se chama ColorZilla. Essa extensão, se você quiser baixar, você pode pesquisar ColorZilla. Ok? Ela vai ter aí no Chrome, no Firefox e tudo mais. Com ela, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode vir aqui, clicar em ColorZilla, e aí ele me dá o mouse aqui e deixa eu clicar aonde eu quero pegar a cor, né? Assim como a gente, quando usa o Paint, tem essa opção. Você pode ver que se eu passar aqui, ele vê o laranja, depois vê o amarelo e tudo mais. Aqui o branco. Mas eu quero pegar essa cor de fundo. Então eu vou clicar aqui. Ele vai copiar para mim já a cor. E agora eu preciso saber, beleza, mas como é que eu mudo a cor de fundo aqui do meu site? Então a gente, como eu já comentei, vai utilizar o HTML para a estrutura, mas para a estilização a gente vai usar um outro carinha, ok? Como isso é configuração do nosso site, novamente, onde que a gente vai pôr? A gente vai pôr aqui no head. Então, a configuração do site. Essa configuração a gente vai pôr dentro de uma tag chamada style, de estilo. Vamos colocar aqui. E aí aqui, como eu falei, vai ser uma outra linguagem, uma outra forma de escrever. Então a gente, de novo, pode tentar fazer aqui, ter umas ideias, né, e ver o que acontece. No caso, eu quero mudar o fundo da minha página. Então eu poderia falar, olha, não sei qual é o nome dessa linguagem, mas quero o fundo da página em, por exemplo, vermelho. É uma forma de escrever, né? Eu quero o fundo da página em vermelho. Ok. Não mudou muita coisa. Vamos tentar quebrar isso aqui um pouquinho. Primeiro, lembre-se que tudo que a gente está falando aqui vai ter que ser em inglês. Então, no caso, vermelho vira red. Fundo da página vira background. Ok? Esse quero o talvez seja falar um pouco demais. Talvez a gente possa colocar só background. E aí esse em, de novo, em português não vai ter muito sentido aqui. Mas como é que será que a gente fala? Olha, eu quero o background red. No caso, eu acabei deletando aqui uma parte importante, que é o fundo da página, né? O fundo é background. Mas a página seria, no caso aqui, tudo que está em branco. Quem que é que está consumindo tudo aqui? É o body. Então, no caso, eu quero o background do body, né? Seria. Como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? De novo, vou deletar o que está em português, então vai ficar só background em red. No caso, eu quero o background do body. Então, vou colocar o body aqui. Body, background, red. Ok.
Isso é o que a gente quer fazer. Eu só preciso organizar isso aqui na escrita correta, que é o nome do que eu quero modificar. Então isso aqui já está certo. Bora. Eu vou abrir chaves. Dá um Enter. Vou aqui pro final. Eu vou dar outro Enter. Eu vou fechar chaves. Então, eu estou falando, olha, eu quero modificar esse elemento, o body. Todas as modificações vão ficar dentro desse abre e fecha chaves aqui. E aí eu preciso falar, qual que é a configuração? Qual que é a primeira configuração? Por exemplo, background. Ok, primeira configuração. Qual que é o valor dessa configuração? A gente vai colocar dois pontos. A gente vai dar o valor, no caso aqui red, é um valor válido. E aí se a gente salvar, olha só, já ficou em vermelho. Se eu quisesse, por exemplo, eu poderia colocar blue de azul. Salvar. E ele já fica em azul. Ok, só que a gente quer, na verdade, essa cor aqui, né? Ó, que estava ali no nosso copy cola que a gente pegou do outro site. Se eu salvar aqui, tá aqui a cor que eu queria. Legal. Agora eu quero que a cor do texto, por padrão, seja branco. Porque senão, ó, eu não consigo ler nada. Né? Então se a gente vê aqui, a gente vê que o texto está branco. Então vamos fazer com que a cor seja branco também. Então eu vou colocar aqui a propriedade que diz respeito à cor de textos. No caso, o nome dessa propriedade é color. Color, de novo. Qual que é a propriedade? Color. Beleza. E agora o valor, a gente coloca dois pontos. E aí o valor. No caso branco, a gente pode pôr white, né? Só que tem um porém, ó. Se eu coloco só o nome da propriedade, dois pontos e o valor, a nossa linguagem aqui, que por acaso tem um nome, o nome disso aqui que a gente está escrevendo é CSS, ele tem que saber quando que eu terminei de falar o valor. Então como é que ele sabe disso? Porque quando a gente terminar de falar o valor, a gente vai colocar um ponto e vírgula. Colocou ponto e vírgula, pode falar o nome da outra propriedade, dois pontos, valor, finalizou, ponto e vírgula. E aí vocês podem ver que se eu não coloco e salvo, o Code Sandbox até acaba já colocando aqui para mim. Então, de novo, como aí a ferramenta pode ajudar. Legal, coloquei aqui color, white e olha só como já tá. Bem mais legal. Outra coisa que eu vou fazer. Vocês podem ver que a fonte aqui, ó, ela tá com essas perninhas aqui, ó, tá vendo? No T, no B, no L, ela tá com essas perninhas. E aqui ela não tá, ela tá toda reta. Esse é o tipo de fonte que a gente tá usando. No caso, para a gente mudar o tipo de fonte, assim como a gente tem, por exemplo, Arial, Times New Roman, né, Comic Sans, tem vários tipos de fonte. O tipo de fonte que a gente quer é uma fonte sem serifa. Como é que a gente coloca isso aqui? Serifa, no caso, sendo essa perninha. Fonte sem serifa é fonte family, que é a configuração que diz qual que é o tipo da fonte, a família da fonte. Dois pontos para colocar o valor. Sem serifa é sans, tracinho, serif. Dois pontos e salva. E aí, olha como o nosso site começa a tomar forma, né? Isso aqui tá em minúsculo. Deixa eu colocar aqui em maiúsculo. Beleza. Então, tá começando a tomar forma. Muito bom. O que mais? Eu também quero que as coisas todas fiquem centralizadas. Como é que eu posso fazer isso? Ó, aqui a gente vai ter uma série de formas que a gente poderia fazer isso, ok? É aqui onde começa a entrar a questão da programação. A gente poderia fazer essa configuração de diversas e diversas formas. Eu vou fazer de uma forma que é relativamente simples de colocar, mas que, se a gente fosse explicar tudo por detalhes aqui, eu ia ficar horas e horas explicando. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar a configuração, eu vou explicar o que cada coisa mais ou menos está fazendo, mas eu não vou entrar em muitos detalhes de como você poderia modificar. Quem fica aí de lição de casa. O que a gente vai fazer? Eu vou primeiro modificar a forma aqui que o body está apresentando as coisas. Então, eu vou usar duas propriedades. Primeiro, display flex. E aí, se eu mudar isso aqui, vocês vão ver que vai quebrar tudo o meu site. Ixi, todo bugado. E aí, para eu desbugar ele, eu vou colocar aqui, ó. Flex direction. Column. Dois pontos. Vou salvar. E aí, teoricamente, voltou. Ele tá um pouquinho diferente, mas ele voltou aqui, né? Teoricamente é o normal. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar mais duas propriedades agora para centralizar. A primeira, justify content com o valor center. E a segunda, align
items, com o valor também center. Então vou dar um Ctrl S. Agora vocês podem ver que na horizontal aqui ele centralizou, só que na vertical ele não centralizou. Vou explicar para vocês o que está acontecendo. Ó. Se eu clicar com o botão direito, a gente vai ter acesso a uma ferramenta que é a ferramenta de inspecionar elemento. Vou clicar aqui. Deixa eu só diminuir ela um pouquinho. E aí, essa ferramenta ela traz para a gente o código aqui do site e várias informações aqui, ó, do CSS, né, do HTML e tudo mais. No caso, quem que a gente está falando que é para centralizar as pessoas? O body, certo? Só que pense comigo, se o body ele só tiver o tamanho disso daqui, ele pode estar centralizando, né? No caso, não parece o caso, né? Parece que ele está realmente ocupando todo o espaço da tela. Vamos ver se é isso mesmo? Então, ó, vou vir aqui do lado e eu vou achar o body. Olha só. Se eu passo o mouse aqui no body, parece realmente que ele está com o tamanho que ele deveria estar, né? Parece que se você fosse ver, olha, realmente ele está com o tamanho que ele deveria. Só que, como eu falei para vocês, por conta da gente estar utilizando aqui umas certas coisinhas, ele não vai estar funcionando da forma convencional. Então por conta da gente ter utilizado esse display flex aqui e tal, ele está mudando um pouquinho a forma que ele funciona. No caso, o que está acontecendo é que o body, ele está com o tamanho mesmo, ó. Não sei se vai dar para ver muito bem no vídeo, mas percebe que aqui embaixo, ó, ele tem uma parte roxa. Ó, não sei se você vai conseguir ver, mas tem uma parte roxa ali. Essa parte é a parte onde não tem tamanho ali pro body. Então, o que a gente quer fazer é fazer com que o body ele tenha o tamanho da tela inteira. Assim as coisas podem ficar realmente no centro. Então, como é que a gente vai fazer isso? Falta uma configuração. Eu vou falar que a altura do meu body, então a altura do meu body, no caso eu vou colocar altura em inglês é height. A altura poderia ter um valor específico, mas eu quero falar, literalmente, eu quero que ela tenha 100% da tela. Eu quero que no mínimo meu body ocupe 100% da tela. Como é que eu falo isso? Eu falo isso colocando o valor aqui 100, 100%, VH. Seria o tamanho da viewport, né? A altura da viewport, a altura da tela. Coloco aqui 2 pontos, salvo. E aí, realmente, ele fica no centro. Legal? Muito bom, já está começando a ficar bem mais parecido, né? Então, talvez aqui o meu texto, o meu H1, ele não está escrito tudo em maiúsculo. Será que eu posso copiar aqui? Posso copiar. Copiar. Legal. E olha só, o meu H1, ele não está 100% aqui centralizando, né? Ó, se eu venho aqui para cá, ele não está centralizando. Então tá faltando uma coisinha nele aí também. Vamos fazer o seguinte. Como é que eu estilizo o meu H1? Eu tenho que escrever aqui H1. Eu vou ter que abrir chaves. Ele já fecha para mim. Posso dar um Enter. Se eu quero centralizar texto, eu quero alinhar texto no centro, tem uma propriedade que se chama Text Align. Eu vou colocar o valor Center. Vou salvar. E agora você vai ver que ficou centralizado. Eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho. Você pode estar olhando tudo isso que a gente viu até agora e pensando, nossa senhora, quanta coisa para lembrar, olha isso. Background, color, font family, display, não sei o que, tarará. E você pode ficar meio frustrado. Fala, puta, como é que eu vou lembrar disso no dia a dia? Só que presta atenção. A questão aqui de programar web não é você lembrar de tudo isso. Até porque, se eu não soubesse alguma dessas coisas, eu poderia fazer o seguinte, olha. Centralizar texto CSS. E você vai achar 200 mil sites aqui, 200 mil coisas, documentações, pessoas falando, etc. Então, o importante não é você saber tudo isso de cabeça. Eu sei porque eu já trabalho vários anos com isso. Se você não sabe, você, na hora ali, pesquisa como exatamente você faz isso. Só que o mínimo que você vai, obviamente, precisar aprender no começo é como é que a coisa funciona. Então, né, toda regra vai começar aqui com o que você quer estilizar, depois a chave, depois o nome da propriedade, depois o valor, etc. E aí, obviamente, com o tempo você vai fazendo e vai ficando cada vez mais fácil. Okay? Então, dando um aviso aí para te acalmar, se isso tá te dando um pouquinho de ansiedade. Beleza. Então, próxima coisa que a gente pode começar a estilizar aqui é, por exemplo, o P. O P também, ele tá um pouquinho maior e ele tá em negrito. Em negrito a gente já sabe colocar. Eu poderia colocar aqui, né, o strong. Opa. Coloca aqui, strong.
Mesma coisa aqui no fim. Muito bom. Eu só preciso mudar um pouquinho o tamanho das fontes aqui, tá? Todas essas fontes têm o mesmo tamanho, que é 24 pixels. No caso, quando a gente fala de tamanho, aqui a gente vai estar falando de pixels. Então eu posso falar que o H1 ele vai ter um tamanho de fonte size, de 24 pixels. Os botões, eles vão ter um tamanho de fonte de 24 pixels. E o meu P, ele vai ter um tamanho de fonte de 24 pixels também. Vou salvar. E aí tudo fica aqui com o mesmo tamanho. Muito bom. Agora, os meus botões eles estão bem estilizadões. Vocês podem ver aqui, né, que eles estão bem diferentões. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Primeiro de tudo, a gente vai modificar um pouquinho o tamanho deles. Então, eu vou falar que eles vão ter aqui primeiro uma largura, então, width, de 100%. Eu quero que eles ocupem o máximo ali que eles puderem. Então, 100%. Vocês podem ver que tem várias unidades ali, né? Eu já mostrei. Pixel, porcentagem, VH, tudo mais. Então, de novo, não é uma coisa que você vai precisar ficar lembrando, porque você pode justamente ir lá na documentação. Vou aqui salvar, e aí pode ver que 100% ele fica aqui, ó, retinho. Legal. O que mais? Eu vou querer dar um pouquinho de espaço entre os botões. A gente poderia fazer isso de diversas formas. A forma que eu vou fazer vai ser dando uma margem entre eles, dando um espaço entre eles. Então eu vou falar que cada botão, embaixo, eu vou falar que cada botão ele vai ter uma margem para baixo, ele vai ter um espaço para baixo. Então como é que eu falo isso? Margem, tracinho, bottom. E aí esse espaço pode ser, por exemplo, 20 pixels. Vou salvar. E vocês podem ver que já fica aqui um espacinho um pouco maior entre eles. Muito bom. O que mais? Ele tem o fundo aqui dele transparente, né? O fundo dele é o mesmo aqui do body. Eu poderia tanto colocar o background igual, também vai funcionar. Ele vai dar essa impressão de transparência, né? Se eu copiar e colar aqui. Ele dá uma impressão de transparência. Tá tudo bem, pra mim já funciona. Aí vai faltar a cor ser white. Então eu vou colocar aqui color white. Salvar. E muito bom. Agora, o que tá faltando? Tá faltando o texto tá primeiro para a esquerda, né? Então como é que a gente pode fazer isso? A gente já sabe alinhar o texto no centro. Será que vai ser igual? Text align. Se center em inglês é centro, né? Centro em inglês é centro, quer dizer. Esquerda em inglês, no caso vai ser left. Vamos tentar, vamos ver se vai. Olha só, vem aqui para a esquerda. Legal. Uma coisa que tá faltando agora vai ser a borda e a cor de fundo, tá? No caso, essa borda e a cor de fundo, você pode ver a cor de fundo quando ele tá com o mouse em cima, né? Você pode ver que ela é tipo um gradiente, uma coisa que é um pouco diferente. Então, eu vou só pegar as cores aqui. Também a gente vai deixar disponível isso para vocês. Mas as cores são um pouquinho diferentes. Então, eu só vou pegá-las aqui rapidinho e já volto com vocês. Ok. Então, aqui estão as cores que a gente vai usar nesse gradiente. E aí, como é que vai funcionar? Primeiro, eu vou mostrar como é que a gente poderia colocar, por exemplo, essa cor de fundo com o gradiente. Então, por enquanto, tá a mesma cor de fundo mesmo. Mas eu vou colocar essas todas as cores aqui em um gradiente. Como é que funcionaria isso no CSS? Para isso, a gente tem uma forma de escrever que é o seguinte. Ao invés de colocar essa cor, eu colocaria aqui linear, tracinho, gradiente, abriria parênteses, ok? E aqui eu vou colocar algumas coisas. Vou dar um enter, então, porque são várias coisas. O primeiro é um ângulo. No caso, vocês vão ver qual que é a diferença que isso aqui faz, mas por enquanto não vai fazer diferença nenhuma pra gente. A gente pode colocar 0 DEG, que seria 0 degrees ou 0 graus. Ok? Não quer dizer nada. Agora, a gente vai colocar cada uma das cores. Então, vou colocar aqui cada uma das cores. Opa! Vou colocar aqui cada uma das cores. Vou dar um passinho entre elas. Ok. Agora, colocando aqui as cores, a gente vai colocar uma vírgula entre elas. E
Cada uma dessas cores vai ter que estar em algum ponto aqui do nosso gradiente. Então, por exemplo, isso aqui vai estar no começo, ou seja, vai estar no 0%. Isso aqui vai estar, por exemplo, 1/4. Pode estar no 25%. Isso aqui vai estar na metade, vai estar no 50%. Isso aqui vai estar no 3/4, 75%. E isso aqui vai estar no final, 100%. Se eu não tiver errado nada, acho que só faltou uma vírgula aqui. Vamos ver. Ah, olha só. Então, qual que é a ideia, né? Essas porcentagens vão dizendo onde que começa uma cor, onde que termina a outra e tudo mais. Esses números, obviamente, eu peguei desse logo aqui, né? Então, não foi da minha cabeça. Mas poderia ter sido. Poderia ter brincado com eles até achar um valor que eu gostasse mais. E aí, só para vocês saberem, o ângulo aqui, ele mudaria da onde que esse gradiente iria começar. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o amarelo até o vermelho, vocês podem ver que o amarelo começou embaixo. Se eu colocasse, por exemplo, 180 graus, o que, que vai acontecer? Ele vai inverter. Então, agora o amarelo começou de cima. E aí você poderia brincar com essas coisas, né? Poderia fazer começar da diagonal, não sei o quê. Mas a gente não quer nada disso. A gente quer aqui 0 graus. E boa, tá funcionando. Só que, né? Na verdade, esse fundo é só quando o mouse vai estar em cima do botão. Mas beleza. A gente também vai usar esse fundo para a borda do botão, né? Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar isso aqui. E aqui embaixo a gente vai falar sobre a borda do botão. Então a borda do botão, primeiro de tudo, vai ter a propriedade border, que cuida da borda. Ela vai ter 4 pixels, que é o tamanho aqui. E ela vai ser sólida. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é uma borda reta. Ok. Depois, essa borda, ela vai ter esse linear gradiente. Ele pode não parecer, mas para o CSS ele é considerado como se fosse uma imagem, tá? Então a gente vai ter que usar um recurso aqui da borda, que é o border image source. Palavra parecida, né? Source. No caso, se você tivesse uma imagem, você poderia realmente utilizar uma imagem aqui na borda. No caso, a gente não vai utilizar uma imagem, um arquivo, mas a gente vai utilizar o linear gradiente, que para o CSS é como se fosse uma imagem. Ok? Então, a gente fazendo isso, vocês vão ver que ele fica aqui com uma borda toda estranha. Então, primeiro de tudo, deixa eu só voltar isso aqui para a mesma cor do fundo. Aí vocês vão ver como é que tá ficando. Ok? Vocês podem ver, ó, que ele fica um pouco estranho. Ele fica só com umas bolotinhas aqui, né? E não é o que a gente quer. Porque tá faltando uma coisinha, uma configuração, que é border image slice. Se não me engano, a gente coloca 1. E aí, muito bom. Com 1, ele fica aqui parecendo bonitinho. Tá? Enfim, é um recurso relativamente novo aqui das bordas, então... mas ele fica bem legal. Então era isso que a gente estava querendo. Muito bom. Então, vamos aqui para a última coisa. Ou melhor, tem uma coisa antes que é... Tá vendo que esse texto está muito perto da borda? Ó a diferença. Aqui tem um puta espaço e aqui está colado. Esse tipo de espaço entre um conteúdo e a borda é o que a gente chama de padding. P-A-D-D-I-N-G. Padding. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, talvez 18 pixels em cima e embaixo. Então, se eu coloco aqui só padding, eu poderia colocar, assim como eu coloquei em margem, poderia colocar padding top, bottom, right, left e tudo mais. Se eu coloco só o nome aqui da propriedade, eu vou estar falando de todas ao mesmo tempo. Então, eu posso falar aqui que 18, o primeiro valor, vai ser em cima e embaixo. O segundo valor vai ser na esquerda e na direita. Então, pode ser, por exemplo, 15. Vocês vão ver aqui, ó, que se eu mudar, Ctrl S, olha só a diferença. Né? Se eu colocasse aqui um pouquinho maior, por exemplo, se eu colocasse aqui 20, vocês vão ver que ele vai crescer em cima e embaixo. Talvez não cresceu muito, eu vou botar 50, pra vocês verem a diferença. Tá aqui. Né? Então, eu vou colocar um pouquinho menor mesmo, que é... Acho que 20 estava bom. E ele já fica aqui com um pouquinho mais de respiro. Outra coisa legal também que tá faltando é que quando a gente passa o mouse, ó, percebe que ele mostra como se ele pudesse clicar? Então vamos fazer isso. Muito simples. A gente vai colocar aqui cursor pointer de apontar.
Muito bom. E aí, para finalizar, a gente precisa dizer pro CSS. Olha, CSS. Quando alguém tiver com o mouse em cima do botão, eu quero que você mude a cor de fundo dele. Então, como é que funcionaria isso? Até agora a gente entendeu que toda vez que a gente quer mudar um elemento, a gente coloca o nome do elemento. A gente abre e fecha chaves. E a gente coloca o que a gente quer mudar. No caso seria aqui o background. Background. Oh, Jesus. Com esse valor aqui. Né? Só que se a gente faz assim, ele vai estar sempre colocando essa regra. Se a gente quer essa regra somente quando o botão está em algum jeito diferente, um estado diferente, a gente vai colocar aqui, depois do nome do que a gente está mudando, 2 pontos. E o nome desse estado. Por exemplo, quando alguém está colocando o mouse em cima de um elemento, esse elemento está sendo hovered. Agora eu esqueci, fugiu da cabeça a tradução, mas é como se ele tivesse... É isso, eu não vou saber a tradução agora, mas hover seria quando está passando ali, sobrepondo. Acho que seria. Alguma coisa nesse sentido. Ou, enfim. Não me vem a palavra agora na cabeça. Mas vocês vão ver que a hora que com hover, a gente passa o mouse em cima e olha só. Ele fica aqui com o botão. Legal? Muito bom. Então, acredito que agora o estilo tá bem parecido. Talvez faltou aqui uma margem da imagem para baixo e tal, mas enfim, nada que vai realmente nos matar do coração. Então, talvez a imagem eu possa pôr aqui a margem, só para ficar mais parecidinho. Então, img, margem, bottom, então uns 80 pixels. Muito bom. Agora, a gente tem um site. Esse site está bonito. Posso mandar ali no zap da família. Só que esse site não está funcionando, galera. Se eu venho aqui e clico, as coisas não mudam. Foda, né? Primeira coisa que eu vou fazer. Ó, vamos pensar o seguinte. Pensar juntos aqui. Eu tenho uma página. Ela tá de uma certa forma. Eu clico, acontece alguma coisa. Como que a gente poderia fazer isso usando código? Primeiro. Nossa, eu vi que tem um body a mais aqui que eu coloquei sem querer. Primeiro, a gente poderia ter uma forma que seria... Imagina que a gente está tendo o nosso HTML aqui desse jeito, mas de alguma forma mágica, alguém vai lá e muda o JavaScript. Nossa, espera aí. Esse aqui vai ter que cortar. Imagina que você tem aqui o seu HTML, mas alguma coisa mágica vai lá e o modifica. Por exemplo, modifica de trabalhar aqui para baninha. Quando você salva isso aqui, modificou. Correto? Então, essa é uma forma. A gente já tem aqui tudo organizadinho e a gente vai modificando o que a gente já tem. A gente também poderia fazer o seguinte. Ó. Imagina que a gente tem isso aqui duas vezes. Ok? Uma aqui embaixo da outra, por exemplo. Só que essa daqui, uma hora está aparecendo, outra hora não. Também com base em alguma mágica que a gente ainda não sabe. São duas formas de fazer. De novo, galera. Na programação, você vai ter alguns tipos de problemas que você vai ter inúmeras formas de resolver. Aí você vai ter que escolher uma. Nesse caso, eu vou escolher a que eu acredito que seja mais fácil para você que está começando. Que vai ser o seguinte. A gente já vai ter a nossa página toda bonitinha no HTML. E a gente vai usar alguma coisa mágica ali para ficar só fazendo as coisas aparecer e sumir da tela. Aparecer e sumir, aparecer e sumir. Então vamos fazer isso. Ó, primeira coisa que a gente vai precisar fazer. A gente vai precisar de uma forma de fazer com que isso aqui, por exemplo, suma do nada. De novo, poderia fazer isso de diversas formas. Uma forma simples vai ser, eu vou agrupar todo mundo e eu vou pedir para esse carinha que está agrupando para ele desaparecer. Ele desaparecendo, todo mundo vai com ele. Uma forma muito comum da gente agrupar as coisas utilizando o HTML é com a tag div, div. Div de, se eu não me engano, divisão. Ou alguma coisa nesse sentido. Divider, enfim. Div aqui. Fecha. E agora eu tenho... Opa, fechei errado. Ok. E agora eu tenho todo mundo agrupado. Ok? E aí, eu poderia ter a mesma coisa aqui embaixo. Só que aí a gente tem um problema.
eu tenho essas duas coisas. Digamos que, primeiro de tudo, para ficar bem concreto aqui o que eu quero fazer. Como é que eu faço alguma coisa desaparecer? Posso chegar e falar, olha, eu quero que a div tenha display none. Se eu faço isso, desapareceu todo mundo. No caso, eu não quero que todas as divs tenham display none. Eu quero, por exemplo, que essa div, aqui a segunda, comece com display none. Como é que eu falo, então, com o CSS para ele falar, olha, só essa div aqui? De novo, múltiplas formas da gente fazer. No caso, só para a gente relembrar, a gente vai ter, digamos que umas 5 perguntas aqui, 5 grupos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Como é que eu faço para ter só um aparecendo e outros 4 não? Uma forma bem comum da gente resolver esse tipo de problema, onde a gente quer que um grupo de elementos tenha um estilo específico, é a gente fazendo o seguinte. A gente vai configurar todos os elementos com uma configuração que se chama class. Então, class vai ser uma configuração que a gente vai usar no HTML, onde a gente vai pôr aqui uma classe, o nome qualquer que a gente quiser dar. Por exemplo, essa classe vai cuidar ali dos elementos que estão sendo escondidos. Então, eu poderia dar qualquer nome, eu vou dar o nome de escondido. Ok? Acho que faz um pouco de sentido, né? E eu vou fazer a mesma coisa para os outros. Class escondido. Mesma coisa aqui. Class escondido. Mesma coisa aqui. Class. Opa. Escondido. Acabou-se. Vocês vão ver que por agora não vai mudar absolutamente nada. Só que se eu chegar no meu CSS, eu posso fazer o seguinte, ó. Ao invés de div, eu vou colocar aqui escondido. Porque você deve estar se perguntando, bom, mas peraí. Até agora eu usei isso aqui para escrever o nome de tags. Será que se eu escrever o nome de uma classe, vai funcionar? Não parece estar funcionando muito bem. Quando a gente está no CSS e a gente quer colocar o nome de uma classe aqui, que vai ser quem a gente vai estar estilizando, a gente vai colocar o nome da classe e logo no começo, um ponto. Colocando esse ponto, o CSS já sabe que isso aqui é uma classe. Quando a gente salvar, só vai ter um grupo aqui. Se eu colocasse essa mesma classe nele, ele também iria desaparecer. Legal? Pra gente não se confundir no futuro, quando a gente for ficar mostrando e desaparecendo as coisas, eu vou colocar aqui um número para cada um. Então, esse aqui vai ser o primeiro, esse aqui vai ser o 2, esse aqui vai ser o 3, esse aqui vai ser o 4, esse aqui vai ser o 5. E acabou. Então, por exemplo, se eu tirasse essa classe aqui do segundo, de alguma forma mágica, ele iria aparecer. E aí, quando eu fizesse isso, eu poderia, ao mesmo passo, colocar a classe no primeiro. E aí ele iria sumir. E aí tá aqui, ó. 2. 1 desapareceu. Ok, mas eu tô falando bastante dessa coisa mágica aí que vai ficar mexendo na nossa página. O que é isso? Tá? Até agora, vamos relembrar. A gente aprendeu que HTML cuida da estrutura da página, ou seja, ele coloca ali os elementos, ele coloca os elementos onde vai estar cada um, o que vai ser cada coisa e tudo mais. O CSS cuidou do estilo da página, ou seja, ele deixou as coisas bonitinho ali. E tá faltando alguém para realmente fazer a mágica acontecer, fazer as coisas se mexerem, aparecerem, desaparecerem, tudo mais. Quem vai entrar na jogada agora é o nosso queridíssimo amigo JavaScript. Então vamos lá. JavaScript, ele vai ser de fato a linguagem de programação que a gente vai estar utilizando. HTML e CSS são linguagens de marcação. A gente só está definindo como que as coisas vão ser. Então como é que eu começo a usar JavaScript? Assim como para o CSS eu tenho aqui o style. Aqui no fim do body eu vou ter uma tag script. Justamente para cuidar do meu script. E aí, antes da gente entrar de cabeça aqui, vamos entender como é que essa coisa funciona. Tá? Primeiro de tudo, vamos entender. O JavaScript, ele de novo vai ter a sua forma de escrever as coisas. Então eu poderia escrever aqui qualquer coisa, mas vou ter que escrever uma coisa que faça sentido. Então, como é que eu vou escrever, por exemplo, algo que faça aquele coisa bem comum? Você entra num site e vê um alerta na sua cabeça ali. Uma coisa que aparece escrito. Como é que eu faço isso? Utilizando o JavaScript. Então, o JavaScript ele tem um conceito que é, você tem funcionalidades, você tem coisas que você pode executar. Então, o nome dessa funcionalidade, por exemplo, que traz ali o alerta para sua tela, é bem intuitivamente chamado de alert, ou de alerta.
Então, eu vou falar o nome da funcionalidade e eu vou colocar um parênteses para abrir, um parênteses para fechar. Bem parecido com o que a gente fez aqui, ó, com o linear gradiente. E aí, aqui dentro, eu, por enquanto, não vou colocar nada, mas eu vou salvar e vou te mostrar o que vai acontecer. Tá aí, que ele foi muito rápido. Se eu dar um refresh, olha só, ele me diz aqui alguma coisa. Eu não sei exatamente o que ainda. Ok, deu ok. Ele não me disse nada, por quê? Eu não falei para ele me falar nada. Se eu quisesse, eu poderia colocar um texto aqui dentro. Para o JavaScript, todo texto tem que estar entre aspas. Ok? Então a gente vai colocar entre aspas aqui o texto. No caso, ele não faz diferença de aspas simples ou de aspas duplas. Mas, enfim, para não explodir a cabeça de vocês agora com um monte de coisa, vamos tentar colocar sempre aspas duplas. Tá? Ou aqui o Code Sandbox for ficar mudando aqui. Ok, vou colocar aspas e vou escrever alguma mensagem. Por exemplo, de volta para o futuro. Vou salvar. E aí ele aparece aqui, ó. De volta para o futuro. A mensagem que eu coloquei. Bem legal, né? Ok, então o JavaScript é isso. A gente vai ter aqui funcionalidades. A gente vai ter aqui coisas de linguagem de programação, que se é a primeira vez que você vai estar utilizando, eu vou tentar ir com calma, mas vai vendo e revendo aí para você entender melhor. Mas para quem já viu outras linguagens de programação, coisas como variáveis, loops, etc., condicionais, tudo a gente vai ter aqui no JavaScript também. Então vamos tentar pensar na primeira lógica aqui do nosso site, que é, quando a gente entra, a gente vai ter que clicar em algo, e ao clicar em algo, outra coisa vai acontecer. Certo? É o primeiro conceito, a gente está clicando, o site viu que a gente clicou, vai fazer alguma coisa. Novamente, temos diversas formas de fazer isso. A forma que eu acho que vai ser mais simples para a gente poder começar a criar agora vai ser a seguinte, ó. Assim como eu mostrei para vocês que a gente pode criar um alert aqui e rodar esse alert, a gente pode fazer o seguinte. Dentro aqui, por exemplo, da primeira div, a gente poderia vir e poderia colocar uma configuração nessa div. Essa configuração é chamada de onClick. Ao clicar. Então, ao clicar, eu quero fazer alguma coisa. O que você quer fazer? No caso, eu quero rodar um código JavaScript. Que código JavaScript que a gente rodou até agora? Bom, foi o alert, né? Então, eu vou colocar aqui alert. Abre e fecha parênteses, da mesma forma que a gente colocou ali embaixo. Cuidado aqui só que, como você já vai ter que estar utilizando aspas duplas fora, aqui dentro você vai ter que utilizar aspas simples, senão o HTML vai se embananar tudo. Então, coloca aspas simples aqui e a mensagem que você quiser. Por exemplo, você acertou. Vou dar um Ctrl S. Se eu clicar agora em qualquer um dos botões, olha só, você acertou. Na verdade, se eu clicar em qualquer coisa que está dentro dessa div, inclusive no texto, você acertou. Então, olha só, a gente agora, com essa configuração, onClick, o JavaScript e o HTML já estão conversando e o HTML já está falando, olha, JavaScript, alguém clicou, hein? Se vira aí, rapaz. Então, qual que é o próximo passo? A gente já sabe quando a pessoa clicou, a gente só precisa saber o que fazer agora. No caso, a gente está rodando uma funcionalidade aqui do próprio JavaScript. Será que a gente não pode criar uma nossa? Imagina o seguinte. Imagina que eu vou ter uma funcionalidade, por exemplo, que é sei lá, chutar. Não seria chutar, seria checar resposta, né? Por exemplo, eu quero que a pessoa vai checar a resposta dela. Como é uma funcionalidade, novamente a gente vai ter que abrir e fechar parênteses. Ok? Nesse caso, a gente não sabe se a gente precisa passar alguma coisa ali para ela, então vamos deixar assim. Só que por agora isso aqui não existe. É uma coisa que eu acabei de inventar, que eu acabei de escrever. Se a gente está falando de código JavaScript, a gente vai ter que criar ele aqui embaixo. Então, vou dar um enter aqui. E aí, como é que a gente faz então para criar uma funcionalidade no JavaScript? A gente vai escrever function, função, o nome dela, checar, resposta, abre e fecha parênteses. Depois o parênteses. Abre e fecha chaves. E aqui dentro a gente pode escrever o que a gente quiser. Inclusive, um alert. Checando resposta. Ctrl S. Novamente, se eu clicar aqui dentro. Checando resposta. Olha, estamos evoluindo, estamos evoluindo. Se alguma coisa está ficando meio confusa, pausa ou vê e revê. Né? Não tenta ficar me acompanhando sempre. Porque é assim mesmo. A gente vai vendo várias coisas ao mesmo tempo aqui.
Então, legal, a gente está vendo aqui que a gente já consegue criar a nossa própria funcionalidade e já consegue verificar quando a pessoa clicou para chamar ela. Agora, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que quando a pessoa clicou, se ela acertou ou não. Como é que eu vou saber isso? De novo, galera, eu poderia, por exemplo, usar esse clique em cada um dos botões. E aí, o botão que tivesse certo, eu faria alguma coisa diferente, enfim. Poderia fazer de diversas formas. Eu vou codar aqui o projeto de uma forma que eu acredito que seja mais simples e que a gente aprenda bastante. Então, o que a gente está precisando? A gente está precisando saber no que exatamente a pessoa clicou. Porque a gente soube que ela clicou, mas ela clicou no quê? Então, o JavaScript ele já dá pra gente uma coisinha muito interessante, que é chamada de evento. Então, se eu vier aqui no onClick, e eu aqui dentro do parênteses, assim como eu poderia ter passado um texto, né, que nem eu passei lá para o alert, eu passar um nomezinho chamado event, a gente vai ver o seguinte, ó. Eu estou passando uma coisa aqui para ele, uma configuração para essa minha funcionalidade. Eu tenho que pegar essa configuração aqui, de alguma forma. Para a gente fazer isso, a gente vai dentro desse parênteses, dar o nome do que a gente está pegando. Pode ser qualquer nome, por exemplo, bananinha. O JavaScript é bem livre. No caso, eu vou colocar um nome óbvio que faz sentido. Então, eu vou colocar aqui o mesmo event. No caso, se eu rodasse um alerta com isso, vocês vão ver que não vai mudar. Não vai me ajudar muito, tá? Eu poderia tentar, mas ele não vai me ajudar muito. Então, eu vou dar um Ctrl S. Vou clicar aqui. E aí ele me dá esse negócio tudo estranho. Mais uma coisa que a gente pode fazer é, ao invés de rodar um alerta, rodar um console.log. Console.log. Eles vão usar bastante isso no JavaScript, que é o seguinte, ó. Se eu clicar aqui agora, vocês vão ver que aqui embaixo, ó, ele liberou uma coisa no console para mim. Que é justamente o que eu tentei fazer aqui, né? Então, esse console.log, ele vai printar uma coisa ali no meu console, né? Ele vai me dar uma informação ali no console, ao invés de dar num alerta. E aí, como aqui ele pode ter mais coisas, mais espaço e tal, ele me dá mais informações. Enfim, se a gente ver, olha só o que é esse event. Esse event, ele tem um montão de coisas. Um monte de configuração, umas coisas que não faz nem sentido. Mas, se você parar para ver, algumas coisas até que fazem, ó. Então, por exemplo, se a gente ver aqui, ó, ele tem aqui x e y. Isso seria qual que foi ali a coordenada que você clicou, né? Ou, por exemplo, qual foi o tipo de coisa que você fez, um evento, né? O que a gente está fazendo? A gente está agindo. Então, que tipo de ação que a gente teve, a gente como usuário? A gente teve um clique, por exemplo, né? Enfim, e aí tem várias coisas. A coisa importantíssima aqui pra gente é o target. Seria o alvo. Então, por exemplo, beleza, você clicou, mas você clicou em quem? No caso, ó, eu vou clicar aqui nesse botão, ser uma pessoa boa em matemática. Vocês vão ver que o evento aqui, o target dele vai ser justamente o botão. Ó, ser uma pessoa boa em matemática. Vou fazer um pouquinho diferente agora. Eu vou fazer console.log event.target. Console.log. Vou limpar aqui o console. Se ele me deixar. Aparentemente, ele não quer me deixar. Mas beleza. Eu vou clicar aqui e vou clicar de novo no botão ser uma pessoa. E aí, olha só, o target é justamente o botão do nosso HTML. No caso, a gente não está vendo aqui muitas informações, né? Se a gente quisesse ver um pouquinho mais de informação desse botão, ao invés de console log, a gente poderia fazer console dir, só nesse caso porque ele é um elemento do HTML. E aí vocês vão ver como é que vai ficar. Acho que era porque ele estava aberto. Bom, não, enfim. Se eu clicar aqui no botão... ele não vai aparecer nesse console aqui, me desculpe. Então deixa eu fechar esse console. Vou clicar aqui no botão, eu vou clicar com o botão direito. Vou vir aqui em inspecionar elemento. E vou vir no console do próprio inspecionar elemento. E aí ele vai ter um monte de coisa nada aqui. Vocês podem fazer o seguinte, pode vir aqui e limpar. Clica aqui, ó, nesse botãozinho. E aí de novo vai lá e clica no botão. Cliquei no botão, ele apareceu aqui. E aí de novo, ó, o botão ele tem várias configurações. Várias. Só que pense comigo. Dessas configurações, algumas a gente pode modificar.
Por exemplo, ó, se a gente parar com calma, a gente pode ver que uma das configurações é o texto. Então, ser uma pessoa boa em matemática. A gente tem um texto aqui do botão. Que um botão vai ter esse texto, outro botão vai ter outro texto, e por aí vai. Então pense comigo, se a gente fosse resolver o problema, que qual que é o problema que a gente tem agora? Qual que é a alternativa certa? A alternativa certa, por exemplo, é a última. Tá, mas como é que eu sei que é? Bom, eu poderia saber que é ela comparando o texto. Olha, se for esse texto, então quer dizer que a pessoa acertou. Mas é uma forma, talvez um pouquinho perigosa, porque se alguém for lá e mudar uma vírgula ali, já errou, né? E já ferrou tudo. Então, será que a gente pode fazer um pouco diferente? Olha, a gente aprendeu que com as classes, a gente pode colocar ali algo num elemento e meio que configurar ele sem mudar muita coisa no HTML e no CSS, a não ser que a gente queira. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para a gente poder saber qual que é o botão certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no botão uma classe, no caso só o botão que está certo, uma classe chamada, por exemplo, opção certo. E vou fazer isso para todos os botões que estão certos. Vou colocar aqui, vou colocar aqui, vou colocar aqui, vou colocar aqui também. E vou colocar aqui também. Então, no caso, todos eles estão no mesmo lugar, né? Então, todos são a mesma opção certa. Ok, se eu fizer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir e vou clicar de novo nesse botão. Só que agora, nesse aqui que tá certo. Se eu vier aqui embaixo e abrir ele. Olha só. Class Name. Percebe como eu tenho aqui Class Name. E ele tem um valor aqui, opção certa. O que será que acontece se eu clicar no que não tem essa classe? Vou clicar. E aí eu vou vir aqui. E eu vou vir aqui em Class Name e vazio. Percebe, galera, que para resolver um problema em programação, você vai ter que fazer trabalho de detetive às vezes. Você vai ficar testando, olha, faz um teste, puta, tá esse valor, depois tá esse, depois tá assim, depois tá assado, e aí você vai meio que chegando ali numa possível forma de resolver o seu problema. Então, no caso, a gente entendeu que esse class name, ora, pode ser a opção que a gente tá querendo, ora, não. E aí, basta a gente comparar para saber se a gente dá um ponto para a pessoa ou não, por exemplo. Então, o que a gente pode fazer? Olha, vamos acionar aqui um pouquinho de código. Então, primeira coisa, a gente precisa desse target, né? E a gente vai precisar fazer algumas coisas com ele. Por exemplo, a gente precisa saber qual que é a opção, se a opção está certa ou não. Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa ter essa opção em algum lugar, né? Pra gente utilizar. Então, esse conceito de guardar um valor ali pra gente poder ficar utilizando depois é o que a gente chama de variável, ok? Então, uma variável é um valor que a gente vai ter que a gente pode utilizar depois em outros lugares. Assim como tem na matemática, por exemplo. Então, no JavaScript, para a gente criar uma variável, uma das formas é bem engraçado até, é a gente criando uma variável com o nome de const, que na verdade seria então uma constante variável. Enfim, a gente vai criar aqui uma const e a gente vai dar um nome para ela. Por exemplo, classe do botão. Então, vou dar esse nome e eu vou pegar aqui de event target class name. Ok? Eu poderia só usar direto, mas eu gosto de dar nome para as coisas para ficar mais claro o que está acontecendo. Então, vou ter aqui, ó, classe do botão. Ok? Agora, eu preciso saber se a classe do botão é a classe certa, né? Então, eu poderia também ter a classe certa aqui em algum lugar. Const classe opção certa. Novamente, não precisava estar colocando uma variável, estou colocando para ficar mais organizado. Opção certa. Ok, e o que eu faço com isso aqui? Eu quero saber se classe do botão é igual a classe opção certa. Porque se não for, quer dizer que a pessoa clicou numa opção errada. E aí a gente vai para um segundo conceito que é condicionais. Eu quero fazer uma condição aqui. Se algo for verdade, eu vou seguir uma linha lógica. Se não for o caso, eu vou seguir outra linha lógica. Ok? Então, como é que a gente escreve isso no JavaScript? Bem intuitivamente, if seria se em inglês,
Se algo for verdade, então, por exemplo, se algo for verdade, faça alguma coisa. No caso, o que eu quero ver se está sendo verdade ou não? Eu quero ver se classe do botão é igual a classe, opção certa. Vamos lá. É igual a... A gente já não tem um símbolo para igualdade? Tem. Usei aqui em cima. Só qual que é a questão? Esse símbolo igual, só igual, para o JavaScript ele significa, olha, isso vai ter o valor daquilo. É atribuição. Isso vai ter o valor daquilo. Quando a gente está fazendo comparação, a gente vai colocar 3 iguais. Então, 3 iguais assim. Seria a mesma coisa que eu escrever classe do botão é igual a classe de opção certa. Como se fosse uma pergunta, né? Eu vou colocar isso dentro de parênteses, porque eu preciso. É assim que o if é escrito. E aí, tudo que vai acontecer, caso isso aqui seja verdade, vai estar dentro de chaves. Então, por exemplo, se isso aqui for verdade, eu vou dar um alert. Opa. Você acertou. Vamos lá? Então, se eu clicar no primeiro, nada acontece. Se eu clicar no segundo, nada acontece. Se eu clicar no terceiro, você acertou. Muito bom, né? Então, se você chegou até aqui, dá uma pausa, entende bem o que está acontecendo, né? Deu uma avançadinha um pouco mais rápida agora. Mas aqui a gente aprendeu o conceito de funções, variáveis e condicionais. Legal. Então, agora, o que a gente quer fazer? A gente quer que, ao clicar na opção certa, na verdade, sim, irrelevante, se clicou na opção certa ou não, a gente quer ir para a próxima página, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos pensar, o que deveria acontecer quando a pessoa clicou na opção certa? Vamos pensar no seguinte, quando aqui eu venho e clico na resposta certa, no final eu tenho a minha quantia de perguntas certas. Se eu erro tudo, por exemplo, ou se eu acerto só algumas, ele me fala aqui só quantas eu acertei. Né? Então, em algum lugar do nosso código, eu deveria estar contando quantas eu acertei ou não. Vamos fazer isso? Então, a gente aprendeu como é que a gente cria uma variável constante. Né? No caso, constante, galera, não muda. Né? Então, vai ser sempre esse valor. Se eu quero uma variável que muda, aí sim seria uma variável, a gente teria que criar aqui utilizando a palavrinha let. L-E-T. E a gente vai dar o valor, por exemplo, quantidade de acertos. E a gente tem que começar isso aqui com um valor. Por exemplo, eu vou começar com 0. A pessoa começou acertando 0, né? Muito importante. Eu criei essa variável fora da função. Por quê? Essa variável eu vou utilizar em outros lugares. Tudo que eu criei aqui dentro da função, eu só posso usar aqui dentro. Não consigo usar fora. Ok? Se eu tentasse usar aqui fora o classe do botão, ele não me deixaria. Tá? Ele daria erro e falaria, vixe, não sei o que é isso aí não. Ok? Então, como eu vou usar em outro lugar, eu vou deixar aqui. Só que, quando for o caso de classe do botão for igual a classe opção certa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar que o número de acertos aumentou. Então, como é uma variável, a gente vai poder mudar. Eu vou poder falar agora que quantidade de acertos vai ser igual a o que ele tinha antes, mais 1. Eu quero subir 1. Então, como é que eu falo? Olha, poderia falar, quantidade de acertos vai ser igual a 1. Né? Poderia falar, vai ser igual a 2, vai ser igual a 3. Mas eu quero que isso aqui seja uma coisa que eu possa reutilizar. Então, toda vez que eu clico, eu quero que ele some 1 ao que eu já tenho aqui. Então, aqui na direita eu vou colocar o valor, que é, no mínimo, 1. No mínimo ele vai ter 1. Só que, se eu fizer isso, toda vez que eu clicasse, ele iria para 1. Não importa quantas vezes eu acertasse. Ele ia 1, 1, 1. Na verdade, eu quero que ele vá 1 mais algum valor. Que valor? O valor que já estava aqui. Né? Então, se ele estava em 0, eu quero que seja 0 mais 1. Se ele já estava em 1, 1 mais 1. E por aí em diante. Para eu pegar o valor que já estava aqui, eu coloco isso aqui na direita. Aqui. Então, agora, isso aqui que está na direita é eu pedindo para o JavaScript. Ô JavaScript, vê que valor que tem aí dentro. Vai pegar esse valor. Por exemplo, no começo vai ser 0. Ele vai fazer literalmente isso aqui. Ele vai mudar para 0. Ah, digamos que você rodou uma segunda vez e agora ele é 1. Ele vai fazer isso aqui. Então, e
assim ele vai aumentando. Então eu vou deixar aqui, quantidade de acertos. E aí eu vou dar um alert, só para você dar uma olhada em quantidade de acertos, como ela vai aumentando. Então, ó, se eu clicar no botão errado, 0. Se eu botar no botão errado, 0. Se eu clicar no certo, 1. Se eu clicar no certo de novo, 2. 3. Por aí vai. Se eu clicar no errado, ainda é 3, porque não mudou nada. Legal? De novo, dá uma pausa, dá uma digerida e vamos seguindo aqui. Muito bom. Agora a gente já sabe então quantos acertos a gente vai tendo. Depois a gente vê como é que a gente pode colocar isso na tela final. Porém, a gente vai ter aqui que mudar de página. Como é que a gente mudaria de página? A gente teria que saber a página que a gente está e esconder ela. Saber a próxima página e fazer ela aparecer. Agora, eu não tenho lugar nenhum no meu código como saber qual que é a página que eu tô. É uma coisa... Não tem como saber. Não tem nenhuma variável que guarde esse valor. Primeira coisa, se eu vou precisar dessa informação, eu preciso ter uma variável que guarde esse valor para mim, para eu poder saber. Opa, tô em qual parte? Tô na primeira parte, segunda parte, terceira parte, por aí vai. Então eu vou criar uma variável. Como isso aqui vai mudar, vou criar aqui fora. Por exemplo, qual é o nome que eu posso dar para isso? Eu posso dar para pergunta atual. Ok? Então a pergunta atual vai começar em 1, por exemplo. Eu começo na primeira pergunta. Ok? E aí, de novo, a gente poderia fazer de diversas formas essa ideia de eu vou esconder o que eu estou e vou fazer mostrar o próximo. Uma forma que para mim faz muito sentido é o seguinte, ó. Eu vou dar uma classe para essas divs. E eu vou chamar de pergunta traço algum número, por exemplo, 1. Então, no caso, essa primeira vai ser a pergunta 1. A segunda vai ser a pergunta 2. A terceira vai ser a pergunta 3. Pergunta 4. Ok. E pergunta 5. Muito bom. Eu tenho como saber qual que é a classe da minha div, né? Agora, eu também tenho como saber qual que é a div que eu deveria esconder e qual que é a div que eu deveria mostrar. Vamos pensar o seguinte, ó. Quando eu chegar aqui, eu ainda não mudei pergunta atual. Então, no caso, eu vou estar na pergunta atual. Se eu estou checando a resposta, eu quero que a pergunta atual desapareça. O que eu preciso fazer? Eu preciso, de alguma forma, colocar a classe escondido nessa div. Primeiro de tudo, eu preciso saber de alguma forma de, no JavaScript, acessar o HTML. Uma forma muito comum é eu vindo aqui escrevendo document query selector. De novo, teria milhões de formas. Essa aqui é uma das formas. Query selector. Abre e fecha parênteses. Aqui dentro eu vou colocar um texto que seria igual a o que eu colocaria lá no CSS. Então, por exemplo, se eu quero selecionar um P. Um button. Se eu quero selecionar a classe pergunta X, o que eu coloco aqui? Pergunta X, por exemplo, 1. Como é uma classe, coloco ponto aqui no começo. Selecionei isso aqui, eu vou fazer o quê? Vou colocar numa variável para ficar um pouco mais legível. Então, vou colocar aqui pergunta ou div pergunta atual. Com a div... Opa. Peraí. Vixe Maria. Ok, voltou. Com a div, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou falar que essa div, eu poderia modificar o class name direto dela. Ok? Mas isso vai ser um pouquinho tricky, porque depois ela poderia perder o pergunta 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar uma outra funcionalidade aqui do JavaScript que é chamada de class list, ou lista de classes. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar do class list, tem uma funcionalidade chamada add, de adicionar. Então lembrando, o que eu quero fazer? Eu quero adicionar uma classe chamada escondido. Então vou colocar add, abre e fecha parênteses, fecha aspas, escondido.
Vou salvar. Se eu clicar agora em qualquer um dos botões, eu vou desaparecer com 1. Não vai aparecer o 2, porque eu não tô falando para aparecer o 2, mas ele vai desaparecer com 1. Olha só, cliquei no primeiro, cliquei no último, cliquei no do meio e ele desapareceu. Só que lembra, ele tá sempre fazendo o 1 desaparecer. Eu quero que seja o pergunta atual. Então o que eu posso fazer? Eu posso falar pro JavaScript para ele fazer o seguinte, olha, pega esse número daqui. Então eu vou colocar uma string, né, um texto. Eu vou colocar um mais e eu vou colocar uma variável. Nesse caso, a pergunta atual. Quando for 1, isso aqui vai ser trocado para 1. E aí vai ser o texto como a gente estava vendo. Quando for 2, vai ficar 2, 3, 4 e por aí vai. Vamos ver se isso está funcionando. Salvar. Deveria sumir. Muito legal. Deveria sumir. Muito bom. Deveria sumir. Muito bom. Agora, depois que a gente escondeu o nosso, a gente quer mostrar o próximo. Então o que eu vou fazer? Assim como eu fiz aqui com quantidade de acertos, eu vou somar 1 em pergunta atual. Então pergunta atual vai ser igual a pergunta atual mais 1. Inclusive tem uma forma um pouquinho mais rápida de escrever a mesma coisa que é pergunta atual mais. Ok? Poderia fazer a mesma coisa. Vou fazer isso aqui também. Pergunta atual, quantidade de acertos mais. A gente escreve assim e ele vai fazer exatamente a mesma coisa que estava fazendo antes. Só fica mais conciso. Então, a partir daqui, ó, aqui ele estava 1, por exemplo, na primeira vez. Quando ele passou para cá, ele passou a ser 2. Lembra o que eu quero fazer com o 2? Eu quero mostrar. Vou fazer uma lógica exatamente igual. Const div próxima pergunta igual document query selector. E aí, novamente, eu vou colocar aqui texto. Ponto pergunta traço. E novamente, eu vou adicionar aqui com pergunta atual. Com a div aqui da próxima pergunta, eu vou fazer aqui o quê? Div próxima pergunta class list. No caso agora eu quero remover uma classe, que é o escondido. Remove escondido. E aí eu deveria clicar aqui e deveria aparecer 2, que seria o caso da próxima pergunta. Olha só. Será que com isso aqui funciona eu clicar de novo e ir para o 3? Não. Por quê? Eu não disse aqui que essa div também vai ter essa funcionalidade ao ser clicada. Então eu vou fazer isso. Eu vou passar aqui um clique para a segunda, para a terceira, para a quarta e para a quinta. Ok? Então agora, estou na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Desapareceu todo mundo. Muito legal, né? Vamos lá, já está começando a ficar um pouquinho mais complexo aqui. O que está faltando? Está faltando o seguinte. Primeiro de tudo, olha só um erro que a gente tem aqui no nosso código. Se eu clicasse no texto, o que deveria acontecer? Deveria continuar na mesma tela, né? Só que olha o que acontece. Se eu clico aqui, eu fui pro segundo. Fui pro terceiro, fui pro quarto, fui pro quinto. Por quê? A gente não está verificando se a gente está clicando realmente no botão. Ok? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos de novo aqui rapidamente dar um console.dir no nosso element target. Ou element target não, event target. Para a gente ver o que a gente poderia usar para saber se é um botão ou não. E aí eu vou dar aqui inspecionar elemento. E aí olha só, limpar tudo isso. Se eu clico no texto, tem aqui um H1. Se eu clico no botão, eu tenho aqui um botão. O H1, ele tem algumas séries de configurações. Ok? Tem várias configurações. Uma dessas configurações é tag name, nome da tag. O nome da tag do H1 é H1. E o botão? Uma série de configurações. E a configuração tag name, que é botão. Tudo em maiúsculo. Podemos assumir que se eu estiver clicando e o tag name não for botão, eu não quero fazer nada nessa função. Eu quero desaparecer dessa função. De novo. Vamos lá. Const. Tag do
elemento. Vai ser igual a event target tag name. E aí, o que eu quero saber? Eu quero saber se tag do elemento, no caso for, por exemplo, diferente de botão, então como é que poderia ser diferente? Igual é 3 iguais, diferente vai ser exclamação 2 iguais. Então se for diferente de, como a gente viu ali, button, eu quero, no caso, não fazer mais nada. Eu quero sair dessa função. Uma forma da gente sair de uma função é com a palavrinha-chave return. Então, agora, se eu fizer isso, quando eu clico aqui no texto, nada acontece. Se eu clico no botão, ele vai para frente. Muito bom. Então agora, tem duas coisas faltando. Tem a tela final e tem aqui essa passagem de perguntas que a gente não está modificando. O que a gente poderia fazer? A gente já tem um número para guardar qual que é a pergunta que a gente está. A gente agora só precisa de uma forma de modificar esse texto aqui. Primeiro, a gente sabe como capturar um elemento. Para capturar um elemento, a gente pode, por exemplo, usar uma classe. No caso, esse elemento não está em volta de nenhuma classe, vai ser difícil pegar só ele. Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, colocar aqui um texto. No caso, existe o equivalente de uma div para textos, que é chamado de span. Caso a gente vai pôr, você vai ver que não vai mudar absolutamente nada. Posso colocar um aqui de novo. Só que agora, com o span, eu posso colocar uma classe nele. E aí sim eu posso lá no JavaScript selecionar essa classe e modificar. Então eu vou colocar aqui class. E vou chamar isso de pergunta atual. Muito bom. E aí o que eu quero fazer? Toda vez que eu mudei de pergunta atual, eu quero aqui no fim. Vou colocar aqui. Texto pergunta atual vai ser igual a document query selector. Vou colocar aqui. Ponto. Pergunta atual. E vou colocar aqui. Texto pergunta atual. De alguma forma eu quero modificar o texto. A forma da gente modificar o texto vai ser com inner text. Ou texto de dentro. O texto de dentro, ele vai ter que ser igual à minha pergunta atual. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar que o texto de dentro, o inner text, ele vai ser literalmente igual à pergunta atual. E aí, olha só. Quando eu faço isso, cliquei aqui, fui pro 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Agora, o que está faltando? A nossa tela final. Então, na tela final, a gente tem aqui um texto e a gente tem: parabéns, você acertou X de X perguntas. Vai ser bem parecido com a uma dessas perguntas aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar e eu vou copiar. Por enquanto, eu não vou deixar escondido só pra gente conseguir ver. E vou chamar isso aqui de final. Né? O resultado. Não precisa de um clique por agora. E eu vou ter um texto aqui que é: parabéns, você acertou X de X perguntas. Vou colocar aqui H1. E vou colocar aqui outro H1. E aí, voltar para o início. Né? Muito bom. Se a gente quer... Deixa eu dar uma olhada. Legal. Resultado e tal. Beleza, é mais ou menos isso, né? O botão dá umas modificações aquizinhas, mas se você quiser fazer essa modificação em casa, fica aí como tarefinha, né? Não vai ser muita diferença. Você vai ter que mudar o alimento do texto e a cor de fundo. Talvez o tamanho também. Mas boa, vamos lá. O que a gente quer aqui? A gente quer também que o resultado dele comece a ser escondido. Né? E a gente quer que, ao chegar na última pergunta, no caso, a gente sabe que a última pergunta é 5, mas eu vou colocar aqui uma variável só para a gente saber do que a gente está falando. Então, conste, última pergunta vai ser igual a 5. Então, o que a gente está falando? Quando a gente passou aqui para a última pergunta, a gente quer falar, olha, digamos que chegou em 5, ele foi, escondeu o 5.
Agora ele está tentando ir para o 6. O que a gente pode ver? Olha, se a pergunta atual for, por exemplo, maior do que 5, ou maior do que 5, no caso, o 5, da onde que está vindo? Última pergunta. A gente pode usar esse aqui no lugar. Só para ficar mais organizado. Então, se a minha pergunta atual é maior do que a última pergunta, o que a gente quer fazer? A gente quer, e aí eu vou pegar isso daqui, ir para o elemento chamado resultado. Eu quero pegar ele. Opa. Div resultado. Eu quero fazer o seguinte, olha. Div resultado. Eu quero vir em class list. Quero vir em remove. O escondido. Feito isso daqui, eu quero sair dessa função, porque eu não quero fazer essas outras coisas aqui que não tem mais nada a ver, né? Então, vamos aqui e fazer, como a gente fez ali em cima, return. Feito isso, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Parabéns, você acertou X de X perguntas. No caso, agora eu ainda não estou voltando para o início, né? Mas ele já está capturando quantas eu acertei. Se eu clicasse aqui em todas as de baixo, deveria ser 5 de 5. Não. Por quê? Porque a gente não está modificando o texto aqui, né? Tá um texto sempre igual. Como é que então a gente vai fazer para acessar só essa parte? Assim como a gente fez aqui embaixo. Vou ter que ter um span com uma classe. Por exemplo, acertos. Eu não vou saber quantos, então vou deixar vazio mesmo. E aí, mesmo esquema, a gente vai fazer aqui, ó. Exatamente igual. A gente pode, inclusive, copiar. Só tomar cuidado, né? Pra não errar nada aqui. Então, eu vou procurar acertos. Eu vou trocar isso aqui pra texto. Acertos. Copiar. Colar. E aí, aqui, ao invés de pergunta atual, vai ser quantidade de acertos. Então, vamos ver. Eu vou acertar nenhuma. Parabéns. Acertei 0. Vou acertar todas. Parabéns. Acertei 5 de 5. Para a gente finalizar, então, vamos aqui para o botão de voltar ao início. Então, o botão de voltar ao início, eu vou ter que ter, de alguma forma, algo acontecendo ao clicar. Então, a gente já viu como. On click. Eu vou fazer alguma coisa. No caso, eu vou chamar aqui de resetar. Vou chamar de resetar. Ou melhor, vou chamar de voltar para o futuro. Legal. Então, eu quero voltar para o futuro. Então, eu vou ter que criar essa funcionalidade. Vamos criar aqui. Voltar para o futuro. O que voltar ao futuro vai fazer? Eu vou ter que, primeiro de tudo, voltar aqui os valores, né? Então, por exemplo, quantidade de acertos vai voltar a ser 0. Pergunta atual vai voltar a ser 0. Então, quantidade de acertos 0. Pergunta atual 1. Depois, eu vou ter que atualizar o texto da pergunta atual, né? Vai ser exatamente o mesmíssimo código. Né? Depois, eu vou ter que esconder a div de resultado e mostrar a div da seção que eu estou. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu quero esconder, então vou adicionar a classe escondido, a div de resultado. E eu vou pegar a classe atual e vou remover a classe escondida. Posso fazer isso aqui, por exemplo. Então, você vê que é código bem parecido. Uma dessas, talvez seria ideal a gente criar uma funcionalidade específica para fazer algumas coisas, para a gente não ficar reescrevendo o mesmo código. Tá? Mas não vou entrar muito nesse detalhe aqui agora, que vai ser um pouco irrelevante. Então, com isso agora, se a gente vier acertar aqui algumas, acertei 2 de 5, e eu posso voltar para o início. Voltei aqui para o 1, voltei aqui para o primeiro, e posso de novo testar e fazer. E aí, o que você achou? Eu estou muito feliz em saber que hoje você deu o seu primeiro passo na jornada da programação. E bom, eu não posso deixar de te lembrar
que ontem nós abrimos as inscrições para a próxima turma de formação de desenvolvimento full stack aqui da Drift. Então, se você chegou até o final, eu tenho certeza que você é a pessoa que a gente está buscando. E se você está pensando que vai ter que se comprometer logo de cara, deixa eu te dizer o seguinte: se for aprovado no nosso processo seletivo, você ainda vai ter 30 dias para decidir se a formação é para você ou não. E se você decidir que não, tá tudo bem. Você não paga nada e nós continuamos amigos. Para se inscrever agora, é só clicar no link que a gente disponibilizou aqui na descrição desse vídeo. Agora sim, vamos às regras do sorteio. Aqui na descrição do vídeo, a gente também disponibilizou o link de um formulário. Para concorrer ao PlayStation 5 é simples. Basta preencher o formulário com seu nome completo, e-mail, telefone, o arroba no Instagram e o código que a gente acabou de codar juntos. Preste sua atenção que o link tem que ser aquele que nos leva para o código de fato, não só para o resultado, tá bom? E outra coisa, vai ser somente válido uma inscrição por pessoa, ok? O seu código vai ser avaliado para a gente garantir que ele está dentro dos critérios. Ele não precisa estar 100% correto, mas para garantir que o processo seja justo, a gente precisa garantir que você assistiu a aula e participou. O sorteio será realizado amanhã, o resultado será divulgado no nosso Instagram, @driven.education. E quem ganhar vai ser contatado pela nossa equipe. É isso, pessoal. Obrigado pela participação e boa sorte a todos e todas.